queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Estamos aqui para falar da semana que vai do dia 21 ao 27 de fevereiro. Como estão vocês? Me conta tudo! Primeiro, deixa eu agradecer que vocês são maravilhosos, né? Leio os comentários, não tenho tempo de responder porque é muito comentário. Alguma outra coisa eu acabo respondendo, mas saibam que eu leio e que vocês são muito queridos. Ai, gente, vocês são muito fofos. Vocês comentam várias coisas engraçadas, divertidas, enfim. Então só quero aqui que vocês saibam disso, tá? Que vocês são incríveis e eu continuo fazendo tudo por causa de vocês, tá? Ai, adoro. Pessoal, vamos lá. O que a gente tem aqui? Primeiro que, se não assistiu semana passada o longa-metragem que eu fiz, precisa assistir para entender o que tá acontecendo até o final de fevereiro, né, que é essa semana que a gente tá entrando agora, porque eu não vou comentar o que eu falei semana passada, que falei bastante profundidade, e os aspectos que aconteceram semana passada, que eu comentei, que foi a quadratura de Saturno para Urano, que vai rolar o ano todo, eu já comecei a comentar sobre ela, a gente vai desenvolver sobre ela durante o ano, porque é o que tá rolando, né, em 2021 até o fim de 2022, então vamos ter muito tempo para falar sobre isso, que é essa coisa do velho versus o novo, só para resumir, né? E a gente tem visto aí Bom, a gente já tá acompanhando, né, aquele excesso de Capricórnio desde o ano passado e a gente viu até essa semana, né, essa coisa de ditadura militar, né, as pessoas querendo ainda bater na tecla de que a gente tem que voltar para esse passado, né? E é impossível voltar para esse passado que essas pessoas têm na cabeça de que a gente deveria voltar, né? Aquele momento ali da história do Brasil, por exemplo, né? E do mundo também, né? Tô falando só do Brasil porque, afinal, a grande maioria está aqui ou vem dessa origem. Não tem como, né, gente? Não vou nem entrar nos pormenores, mas assim, mesmo se você quisesse recriar essa ditadura militar, e é ditadura, né? O pessoal tá querendo pôr outros nomes, mas não teria como, é outra geração, somos outras pessoas, o mundo é outro, é um mundo interligado, né? E não tem como reconstruir isso. E a gente viu isso em Mianmar acontecendo, essa semana que aconteceu aqui no Brasil, né? Com aquele deputado, enfim. Então a gente tá vendo isso, né, o povo tentando reviver um passado, isso sim, tô falando da política, mas por exemplo, isso na nossa vida mesmo, né, tentar se grudar naquela ideia do mundo antes de 2020 e não entender que a gente tem que ir para um outro mundo. Então, o velho versus o novo a gente vai acompanhar, e essa coisa até do deputado aqui no Brasil foi bem no dia 17, né, que eu tinha comentado. Então tá intenso o negócio, a gente vai acompanhar durante o ano isso daí, essa treta. No vídeo da semana passada eu falo um pouco mais sobre isso. Bom, outra coisa que eu falei semana passada, o Mercúrio. Comentei muito sobre a atividade de Mercúrio, o Mercúrio tá muito ativo e ele acabou, quando esse vídeo é lançado, né, ele acabou de começar a andar pra frente de novo. Então a gente vai retomar essas questões, mas ele fica muito ativado até o 15 de março, comentei isso pra vocês. Então, hora de colocar o intelecto, puxar as ideias, baixar aí o santo em vocês para desenvolver qualquer coisa que vocês estejam desenvolvendo. Então aproveitem essa energia de comunicação e troca em todos os sentidos da palavra, tá? Então é a hora de acessar aí a central de ideias que vocês têm. Muito bem, então isso tudo tá lá na semana passada, assistam. O que eu tô sentindo, na verdade, que eu queria até comentar com vocês, não sei se vocês também estão sentindo isso, é um pouco de ranço. Eu tenho sentido um pouco de ranço. Eu acho que é porque como a gente ainda tá entrando na energia, né? Astrologicamente a gente tem conceitos, né? Eu sei o que significa uma quadratura de Saturno para Urano. E lembrando, tá? Não é uma astrologia cor-de-rosa o que eu trabalho, mas eu não trabalho com a astrologia do medo e do terror, tá? Ai, é Mercúrio retrógrado, então eu não posso fazer, eu vou morrer. Ai, Saturno, Urano, não sei o que. Meus amores, desde que o tempo é tempo, os planetas, eles entram em tretas, depois eles se harmonizam. Eles entram em treta e depois se harmonizam. Quem tem uma bolha de ideia de que a vida tem algum tipo de permanência e estabilidade, é melhor estourar essa bolha logo, porque a vida é impermanência. A gente sempre passará por mudanças. A vida nunca vai ser estável. Então, se você tinha essa expectativa de que sua vida um dia ia estabilizar,
e você ia se aposentar e assistir televisão, tipo, como um conceito, né, se você me entende, estoura essa bolha logo, tá? A vida é impermanência, tem horas que a gente tá bem, tem horas que a gente tá mal, tem horas que a gente tá doente, tem horas que a gente tá saudável, assim como a sociedade. Tem horas que as sociedades estão andando até que bem, nunca muito, né? Porque a gente tá sempre... Ela é feita de humanos e os humanos são imperfeitos mesmo, faz parte. Aqui é uma escola evolutiva, né? Então não tem como. Então a gente vai estar sempre nessa fricção, é que às vezes tá mais... né? Parece que é até too much, e às vezes menos, mas altos e baixos faz parte, tá? Então, se você tem essa idealização, tanto na tua vida pessoal como na vida coletiva, de um sonho arco-íris, tem que dar uma rompida nisso daí já logo, porque nunca vai acontecer, tá? Eu trabalho com pessoas de todas as idades, de todos os backgrounds aí, e não conheço ninguém que vive uma vida estável, plena, feliz o tempo todo. E quando tá muito feliz o tempo todo assim, a gente vê que tem alguma coisa ali que tem uma fachada, tá? Então é normal, a vida é normal. Esses altos e baixos, esses fluxos, assim como a lua, né, que muda o tempo todo. Então, não é uma questão de achar que toda hora a gente vai ter aspectos astrológicos intensos, mais tranquilos, e faz parte. Isso não quer dizer que o mundo vai acabar, isso não quer dizer que, oh meu Deus, se eu ficar entrando em desespero a cada coisa astrológica que eu vejo, tanto no meu mapa quanto nos outros, eu não vivo, né? Então, é importante entender esse conceito quando eu tô falando aqui de aspectos astrológicos. Cada astrólogo tem uma visão de mundo e vai apresentar a astrologia da maneira que ele vê o mundo. Eu, como bebo muito da filosofia oriental, eu não tenho como passar a astrologia para vocês de outro lugar senão esse. Por isso que no YouTube e no mundo tem muitos astrólogos que falam de várias maneiras diferentes, então você pode beber um pouco de cada um e ver com qual você se conecta mais, tá? Então isso é importante, que isso vem, né, desse lugar de onde eu estou. Então, o ranço que eu tava falando. Eu tô com um pouco de ranço dessa coisa da política. Eu acho que é porque a gente saiu de Capricórnio e tá indo muito forte pra Aquário agora. E Aquário é meio assim, né? Pega ranço muito fácil. Então eu acho que eu já tô assim, tá, legal. A gente já falou tanto de política, e Capricórnio é muito desse mundo de poder, né, assim. Então eu acho que a gente já falou tanto disso, isso já pegou tanto, né? Conjunção de Saturno com Plutão em Capricórnio é o que a gente viu aí nos últimos tempos, certo? Que é a questão de pessoas no poder que são autoritárias, né? Plutão com Saturno na sombra é isso aí. Só que já foi, né? Claro que a gente vai sentir o efeito disso por muito tempo, mas eu acho que agora tá num pouco de ranço, do tipo assim, tá, agora o que a gente vai fazer com tudo isso que aconteceu, né? Então eu tô cada vez mais na minha vida pessoal lendo notícia, mas me distancio, faço minhas coisas, continuo tocando minha vida, vou indo por outros caminhos, porque afinal Urano e essa energia de Aquário tá pedindo que a gente descubra esse novo caminho, né? Tanto na nossa vida pessoal quanto no coletivo. Então reflitam sobre isso. Eu lancei o vídeo da Lua Nova em Aquário, na nova série Trabalhando com as Luas. Eu falo muito sobre a transformação. Me conta quem assistiu, eu vi que tem bastante visualizações. E sai nessa semana sobre a Lua cheia em Virgem, que eu vou comentar ela aqui, mas vai sair sobre ela também na série do Trabalhando. E eu vou explicar mais em detalhe como usar as luas, porque nesse de Aquário eu falei muito sobre 2020, 2021, muito mais até do que sobre a própria Lua. Muito bem, então acompanhe. O que nós temos essa semana a mais, assim, fora tudo isso que já tá acontecendo, né? Que esse Saturno-Urano e esse Mercúrio são os panos de fundo que a gente fica pelo menos até final de fevereiro, meados de março, tá? Vênus estará entrando em Peixes e o Sol já entrou em Peixes. A Vênus entra em Peixes aí no meio da semana. O que isso significa? A gente estava vindo dessa energia ultra aquariana, ultra capricorniana, aí a gente começa aos pouquinhos, tá? A diluir isso para chegar o ano novo astrológico no dia 20 de março, certo? Então, aos pouquinhos, lembra que eu falo há muito tempo, quem é climeiro aqui sabe, que eu tenho falado que o ano novo só começa em março. 2021 só começa em março, né? Pelo fato do ano novo astrológico e também pelo fato da configuração que março traz, que eu tô ansiosa para isso, porque é uma energia de mais calmaria, tá?
Então, essa lua cheia em Virgem, que a gente vai entrar agora, ela é esse limiar entre o caos de janeiro e fevereiro, de dezembro, janeiro e fevereiro, e o março, que é essa calmaria. Então, para chegar nessa calmaria temporária, a gente vai passar por essa transição. E essa transição começa com essa energia de passar por Virgem e entrando em Peixes, tá? Como assim? Vênus entra em Peixes, o Sol tá em Peixes, lá pro meio de março Mercúrio entra em Peixes também. E o Peixes, ele é o último signo do zodíaco, certo? Então ele fala muito sobre espiritualidade e por ser um signo mutável, ele é a transição, né? Assim, do zodíaco, os signos mutáveis, eles são a transição de um modo de viver para outro, tá? Então é muito legal que a gente use a energia a partir de agora para começar a fazer reflexões mesmo sobre o que a gente viveu, né? A gente já tá talvez refletindo sobre isso aí desde 2020, mas o que a gente viveu cada vez mais agora num nível mais sutil, tá? Porque a transição dessa lua enorme em Aquário que a gente teve, tá, legal, agora tô num espaço de energia novo, né? Mas como que eu vou integrar isso? Mas integrar agora na alma. Não tipo só aquele choque de eventos, né? Mas e agora? Como que isso vai aos pouquinhos assentando na minha alma para eu integrar isso no meu dia a dia e conseguir ir em direção a esse espaço novo que eu tô começando a descobrir dentro de mim, tá? Então, energia de Peixes sendo sutil, Vênus entrando em Peixes fala pra gente resgatar o romântico, fala pra gente resgatar a arte, o sutil, aquela conexão quando você ouve uma música maravilhosa que faz você destacar do corpo, sabe? É isso daí que é energia de Peixes. Tem gente que faz isso através da meditação, tem gente que faz isso através da música, da arte, tem gente que faz isso através das drogas, né? Energia de Peixes caminha por esses lugares. Aí só você sabe o que é mais construtivo ou mais destrutivo, né? Então, a energia de Peixes começando, a gente tá pensando numa finalização, num inferno astral, entre aspas, né? Apesar de eu não gostar desse termo, mas no sentido de 12º signo, finalização. E agora, né, a partir dessa semana a gente começa a entrar nessa energia, culminando com essa lua cheia em Virgem, que eu vou falar sobre ela agora, e indo ainda mais adentrando esse setor de espiritualidade para ter esse novo começo ali em março, quando a energia de Áries vai começar a se efetivar, tá? Outro detalhe antes de eu falar da lua cheia é no dia 5 de março, que ainda é na outra semana dos nossos climas, mas o Marte entra em Gêmeos, tá? E isso é muito bom. Então a gente tá agora no finalzinho de Touro. O Marte estava muito ativado e atacado desde junho de 2020. Ninguém aguentava mais essa criatura. Por quê? Porque ele estava, lembra, em Áries, e aí ele fez uma configuração no céu super caótica. 2020 a gente viveu aquilo que eles chamam, né, the perfect storm, que é aquela tempestade perfeita, assim, tudo que poderia ir pro mais intenso foi. Então, 6 meses em Áries pela retrogradação, né? E depois a entrada em Touro por si só não teria nenhum problema, mas a entrada em Touro continuou nas ativações das configurações que estavam. Aí, essa última semana, o céu tava tensíssimo, assim, sabe? Agora, ele indo pro finalzinho de Touro, não cutuca mais energias intensas, e aos pouquinhos, então essa semana já tá aquietando, isso quer dizer que a gente começa a assentar, tá? Porque semana passada foi muita bucha, a gente começa a assentar a nossa energia de atividade, para conectar mesmo com a energia de Touro, de Marte em Touro, para entrar em Gêmeos. Quando o Marte entra em Gêmeos, eu não tô nem olhando ele pelo signo, mas pelo fato de que ele não vai conectar com nenhuma configuração caótica. Na verdade, vai ser um período que a gente vai conseguir integrar tudo o que tá acontecendo, porque Gêmeos faz trígono para Aquário, que é o signo de ar. Então vai ser, por isso que eu tenho falado, né? Março é um período excelente, porque daí faz o trígono e a gente consegue colocar em ação tudo aquilo. Mas se você depurou, se você parou para pensar, se você refletiu, a vida ela tem que ter esses processos de reflexão e não só ação, reatividade, né? Para viver com mais consciência.
É pra isso que eu estou aqui. Ai, seus lindos. Hoje eu fiz muito corações, né? Eu estou meio romântica. Então, é isso. Então agora pensando nessa lua cheia, vai ter vídeo sobre ela pra gente entender ela no nível pessoal. E eu devo lançar ele lá pela quinta, sexta-feira, tá? A série Trabalhando, eu não tem muita data certa, vai ser perto da lua, tá? Cheia ou nova, eu ainda não... Porque é complexo o cronograma, mas sempre vai sair. A não ser que algo aconteça que não consiga. Mas, gente, eu raramente fico doente, né? Então, chances de não sair. E mesmo quando eu fico, vocês viram que eu venho gravar clima. Olha só. Ela vai acontecer no dia 27 de fevereiro, tá? Bem no finalzinho aqui da nossa semana do clima. Mas ela acontece de manhãzinha. Então, 5h17 da manhã, do horário de Brasília. Então, né? Quase na quinta-feira, vamos dizer assim. Na quinta-feira a lua já vai estar bem cheia quando vocês forem olhar no céu. Por que eu gosto muito dessa lua e estava ansiosa para essa lua? Tenho que dizer a verdade. Tudo que eu já comentei até agora, dentro desse vídeo, tem a ver com o pano de fundo dessa lua cheia. Então agora eu só vou olhar o aspecto da lua. Por que eu estava ansiosa? Porque Virgem é o signo do critério, da crítica. Então, o signo de Virgem, ele fala da sistematização, organização, ordenação, análise para eliminação e o bom funcionamento dos sistemas, né? A gente fala, né, Virgem é organizado, tudo, mas não é todo virginiano que é metódico, que põe tudo de ordem alfabética, não é isso, tá? O Virgem é aquele que chega num sistema fechado, e para alguns virginianos isso pode realmente ser a casa dele, né? Depende de onde está o Virgem no mapa. Mas pode também ser organizar no trabalho e de repente em casa ele é totalmente desorganizado. Enfim, em algum setor da vida, né? Como um todo, claro, o virginiano ele tem esses processos, mas em algum setor da vida ele é mais. E se você é um virginiano que não se conecta com isso, você precisa trabalhar isso em você, porque o sol é algo que a gente vem desenvolver. A gente tem que lapidar. Então, o que acontece? Ele chega num sistema e aí ele vai olhar de cima primeiro, né? O que esse sistema é? Aí ele começa a ir no micro, porque o Virgem é o signo de micro. E ele começa a analisar todos os processos em sua, né? No seu menorzinho ali. E faz uma observação, observa. Aí ele chega a uma conclusão e fala assim, tá bom. Isso serve, isso não serve, isso vem pra cá, isso vai pra lá. O Virgem é o signo dessa discriminação, desse processo de análise, do processo de ver o que funciona e o que não funciona dentro de um sistema, tá? Essa melhoria. Esse sistema pode ser o corpo físico, pode ser a planilha de Excel, né? Por isso que tem muito virginiano que é focado nas dietinhas deles, né? Tipo, tem aquela coisa da alimentação, do corpo, do exercício e vive pra aquilo. Tem outros virginianos que não são assim com o corpo, mas são assim no mental, né? Eu não acredito. Vocês vão dar risada, eu não vou parar esse vídeo. Gente, eu não tenho saúde para gravar outro vídeo de clima astrológico, porque eu tô atrasada, tá? Esse é o meu Nokia, tudo bom? Ai, Senhor! Eles vão dar risada, né? Então, o Virgem, ele faz esse processo de análise. Deixa eu pôr no silencioso, porque é esse povo que fica ligam pra vocês também, né? Atrás de vocês, e não é vocês que eles estão procurando. Esse processo de análise, esse processo de discernimento. Essa lua cheia em Virgem vai falar assim pra gente. Tá, o que foi esse caos todo que vocês viveram desde 2020? Já não cansamos? O que deu? O que não deu? Como é que a gente pode reorganizar a nossa vida? O que tá prestando? O que não tá prestando? O que funciona? O que não funciona? E vamos eliminar. Lua cheia sendo ápice, tá? A lua cheia é um processo ápice. Lua nova, semente. Lua cheia é aquela flor, né? Semente e flor, nesse sentido de ápice. Então, aqui a gente tem que pensar... O que é que eu devo eliminar para entrar no ano novo astrológico, né? De maneira, assim, enxutinha. Porque a partir de março, depois dessa lua, e aí você tem que ver que casa do mapa astral de vocês cai essa lua. Lá no Trabalhando a gente vai
vai aprender a fazer isso. Então vocês têm que ver, né, o que é que ainda dá para dar uma arrumada, porque março, gente, é um mês fantástico. Todos os planetas estão diretos. Não vai ter tensão no céu quase, né? Assim, claro que a gente tem a tensão o ano todo, tá? Não é mundo Disney aqui. Saturno e Urano estão em quadratura o ano todo. Mas eles não estão explodindo, sabe? Março vai estar fluido. Então, se você não usar essa lua aqui pra fazer esse processo do que tá funcionando e o que não tá, e como organizar pra detonar em março e abril, você vai perder tempo. E vai ficar, e o que eu faço agora? E não faz nada, entende? Então é um processo agora. Para tudo que vocês estão fazendo. Quem comprou o planner, né? Quem comprou o manual, aliás, o manual tá com desconto. Pega a listinha do que vocês planejaram para esse ano. Vê o que faz sentido, vê o que não faz sentido. Às vezes você planejou que você queria ir pra Veneza. Gente, não vai dar, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Eu amo viajar, tá? Eu tô sentindo muita falta de viajar. Sei que não vai rolar, né? Mas assim, tô sentindo muita falta. Então o que eu fiz, né? Eu tô pensando, eu queria ir pra Índia, eu não vou poder, eu sei que não vou poder esse ano, então eu tirei isso da minha lista. Mas o que eu fiz? O que eu posso fazer que é perto disso? Um retiro, né? O pessoal que acompanha sabe que praticamente todo ano eu faço um retiro de silêncio. Então, eu me programei que o que eu posso fazer porque dá, assim, mesmo que ainda tenha pandemia até lá, ainda dá. Então, o que eu tô pensando? Bom, se eu vou fazer um retiro nesse período aqui, que é mais pra frente, até lá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, né, praticar mais, tal. Então, eu coloquei essa lista do que eu preciso fazer pra ter esse objetivo e tô lapidando a minha rotina para, né, nesse período do ano conseguir chegar nessa meta final. Então o que é possível hoje fazer para viver dentro dessa realidade, né, e para chegar numa meta ou num objetivo final que vocês tenham que seja possível, né, porque Veneza não vai rolar provavelmente, né, até o final do ano, gente, olha como é que tá caótico, né, enfim, é um exemplo das coisas. Outra coisa que eu tenho feito, já acabei o clima, né, pessoas que são desesperadas e são muito ansiosas. O que outra coisa que eu tenho feito também, fora ficado sem celular, que eu tenho falado pra vocês, tanto que tá o Nokia tocando, ai gente, eu esqueço de pôr no desligar, porque nunca tenho. Enfim, eu tenho curtido muito a vida, tipo assim, o acordar, o cuidar da minha casa, eu tenho feito caminhadas na natureza, assim, aconselho muito vocês, quem não tá no lugar do interior, né, pelo menos ir a um parque, fazer uma caminhada, mas aquela caminhada lenta, aquela caminhada, ou quem gosta de rápido, pode rápido, mas aquela coisa de eu vou parando, aí eu vou absorvendo, aí eu vou olhando, vou vendo o sol nascer, eu vou vendo o sol morrer, eu vou fazendo, sabe, esse acompanhar da natureza. Eu tenho curtido muito comer, por exemplo, as frutas da estação, eu tô com uma alimentação super balanceada, então assim, agora é época de abacate, que delícia. Então eu tava com saudade, né, porque a vida tava muito rápida antes de 2020. Eu sempre fui uma pessoa dos pequenos prazeres, mas com o tempo a vida tava tão rápida que até esses pequenos prazeres da vida estavam ficando meio atropelados, né? Então, resgatando a simplicidade da vida, que é algo que me faz muito bem. Então, o que é possível fazer, né, em 2021, mesmo dentro dessas circunstâncias? Como que a gente pode seguir a nossa vida? Então, pega as metas, vê o que faz sentido, vê o que não faz, porque em março o que faz sentido vai ter campo aberto para fluir. É isso que eu quero dizer para vocês, tá bom? Lindos, maravilhosos. Obrigada quem ficou até aqui. Eu quero que vocês tenham uma ótima semana. Aproveitem essa lua cheia. Assistam a série Trabalhando com as Luas, que eu vou falar mais sobre ela e como entender ela no seu mapa astral. E a gente se vê semana que vem. Até lá!